Ao vivo. Começa agora mais um programa Conexão Psicologia. Vou pedir a você para curtir, comentar e compartilhar as nossas publicações. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre o impacto da mulher na sociedade. Hoje estamos, né, juntamente com a Patrícia, que é psicóloga, parceira nossa aqui do programa. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. E com a nossa convidada, né, doutora Iranei, ela que é advogada, já está aqui junto com a gente para poder partilhar aqui um pouquinho, né? Seja muito bem-vinda, doutora Iranei. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos que nos ouvem. Para mim é uma satisfação, a satisfação é minha estar aqui com você. Já estivemos juntas, né, num outro programa, quando nós tínhamos o programa lá no Meu Pé de Serra, e hoje eu estou aqui convidada, espero poder de alguma maneira contribuir para discutirmos esse tema aí proposto. A mulher desenvolve, né, um papel fundamental na sociedade, na formação da família, né, doutora? Na educação dos filhos, transmitindo valores. Além disso, as mulheres têm se destacado, né, ao longo desses anos, em diversas áreas, né, tais como a política, a ciência, a arte, o empreendedorismo, entre inúmeras habilidades, né? Nesse sentido, o tema hoje fala sobre o impacto da mulher na sociedade, né? E a Andréia traz alguns aspectos importantes a respeito daquilo que a gente fala que mulher, ela pode estar onde ela quiser, né? O que você me diz, então, a respeito desses lugares que a mulher ocupa na sociedade atual? Patrícia, falarmos sobre o papel da mulher na sociedade nos remete a uma história lá muito antiga, né? A história do homem, a história da civilização, o papel em que a mulher foi colocado, né? A invisibilidade que foi trazida para a mulher. E hoje nós vemos, né? Eu digo hoje, mas é um movimento que começou ali por volta da década de 60, década de 70, que é conhecido como movimento feminista, né, o feminismo. Foi uma resposta das mulheres a esse papel marginal, vamos dizer assim, no sentido de estar à parte das decisões, à parte das decisões políticas, à parte das decisões econômicas. Então, as mulheres se organizaram, e aí, quando surge o movimento feminista, para dizer, oh, nós estamos aqui, nós também temos que ter voz, nós também temos que ter decisão sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre a nossa formação, sobre o que vamos fazer, que função vamos desempenhar, que profissão vamos ter, vamos estudar. Então, esse movimento, ele começou nessa época e ele continua e perdura, e cabe a mim, cabe a você, cabe a Andréia e a todos e todas que nos ouvem, fortalecer esse movimento que não está acabado. A luta pelas mulheres de ter um espaço, de ter voz, é uma luta constante e contínua, e que nós, enquanto mulheres, e especialmente nós, enquanto mães, nós, enquanto filhas, nós temos uma importância fundamental na conscientização do papel das mulheres, e especialmente da vontade das mulheres de fazer aquilo que é de seu desejo e de se realizar enquanto pessoas. Então, quando eu digo da importância de nós enquanto mães, é porque nós criamos os nossos filhos. E somos nós mulheres, é claro que dentro de um contexto estrutural de machismo, mas somos nós mulheres que criamos as nossas meninas e os nossos meninos, e muitas vezes colocamos as nossas meninas para cuidar dos irmãos, para lavar a louça, para arrumar a cama do filho. Então, nós temos que ter esse cuidado e já na criação dos nossos filhos, ter igualdade no tratamento
de nós e na educação de nossos filhos, porque somos nós, é claro que, como eu disse, dentro de um contexto que já é machista estruturalmente, mas somos nós que de alguma maneira reproduzimos o machismo na criação dos nossos próprios meninos na sociedade, na medida em que colocamos tarefas domésticas para as nossas filhas e que colocamos ou nem colocamos nenhuma tarefa para os nossos meninos, que são criados, na maioria das vezes, já para serem servidos por nós e até pelas nossas filhas. Então, é nesse sentido que eu digo que o papel da mulher, a importância da luta da mulher, de se colocar na sociedade e de fazer aquilo que é de seu desejo, que é de sua vontade, está inacabado e que depende e precisa da força, da coragem e da determinação de todas as mulheres para encamparem essa luta e fortalecer cada vez mais eh, esse esse processo de reconhecimento da mulher como autora também de sua história e não como subordinada àquilo que estruturalmente os homens e a sociedade nos colocou para sermos apenas cuidadoras do lar. Exatamente. A mulher, ela desenvolve, né, inúmeros papéis, e, assim, todos eles importantes, né? Não tem um papel de nós mulheres que diga assim, esse aqui não é importante, né? Então, inclusive para a sociedade, né? O envolvimento da mesma em todas as esferas, né, da vida social, econômica, política, cultural, né? Então, assim, permeia aí por várias esferas, não é isso? E trazendo também nessa perspectiva de inovação, temos essa capacidade, né, quanto mulheres, trazer à sociedade essa parte do inovar e a importância, né, de desenvolver um papel significante no mercado de trabalho, né? Doutora Iranei, Patrícia, vocês concordam comigo? Vamos deixar a Patrícia falar agora. É que quando eu começo a falar, eu acabo falando muito. Mas a convidada é você, né? Mas eu não sabia, eu Faz achei a, que era faz a honra. Veja, a mulher, ela sempre. Aí eu acho que são vocês, psicólogas, que podem falar um pouco mais disso, mas eu imagino, e nós vemos exemplos, de que a criatividade ela é muito feminina. Sim, Não que os homens não sejam criativos, é, mas isso remete lá à história, lá desde os primórdios do desenvolvimento da humanidade, quando lá naquela época, né? Aos homens foi dado, né? Não é que foi dado, mas se estruturou assim, que o homem era caçador-coletor e a mulher era cuidadora. Cuidadora de quê? Do resto tudo, né? Cuidadora da casa, cuidadora dos filhos, cuidadora da lavoura, que é a partir, né, do desenvolvimento da agricultura, a mulher foi dada esse papel do cultivo, né? Então, a mulher, desde essa época, ela se estruturou psiquicamente e a formação neural, talvez, no sentido de cuidar de tudo ao mesmo tempo, sim, né? E aí a gente traz isso, né, ao longo da história, e aí nós vemos que hoje nós somos assim. Eu sou casada, né? Tenho esposo, tenho filhos, e eu tenho 3 filhos, todos homens, né? Não tenho nenhuma menina. Mas, e tenho primos, a família é muito grande, e a gente vê que normalmente nós mulheres fazemos várias coisas ao mesmo tempo. E os nossos filhos não. Se a gente pedir para fazer uma coisa, 2 coisas eles não conseguem. Eles fazem uma, talvez 2, se for muito esforçado. Então, isso já vem o quê? Desse antepassado, né? De ter que cuidar de tudo. Então, a mulher, ela tem essa visão não de profundidade, a mulher tem uma visão espacial, de ver tudo ao mesmo tempo. E aí, trazendo para a mulher hoje fazer, né, o que ela quiser e estar envolvida em todos os processos de produção de conhecimento, de produção de bens materiais e de produção de serviços, demonstra que, de fato, a mulher pode ocupar um lugar de fala, a mulher pode ocupar um lugar de decisão, a mulher pode ocupar um lugar de criação, um lugar de empreendedorismo, que foi uma coisa que você falou aí, e a gente vê, né? Eu não sei assim o dado específico, mas a gente sabe que cresceu no Brasil, e eu acredito que no mundo inteiro, o número de mulheres empreendedoras. E muito.
Então, assim, por quê? Porque o empreender, o administrar, o gerir, o cuidar já é da mulher. Né? Historicamente, isso foi passado para nós. E aí, na medida em que hoje nós, mulheres, temos uma igualdade de direitos, né? Porque, assim, pela nossa Constituição Federal e diversas outras leis que nós temos, nós somos iguais em direitos e obrigações com os homens. Mas nem sempre foi assim. Hoje a gente vive assim, hoje a mulher vota, mas houve uma época que a mulher não votava. Para a gente, hoje é inconcebível a gente imaginar que há menos de 100 anos atrás a mulher não votava. Né? A mulher não podia estudar, não podia fazer faculdade, só o homem. Então, na medida em que se conquista esses direitos, e aí eu quero falar eu quero destacar que nós estamos falando sempre de conquistas. Nada nos foi dado, nada nos chegou de graça. O direito ao voto foi uma conquista, uma luta das mulheres aqui no Brasil lá na década de 30. O direito à igualdade salarial é uma luta que ainda está em andamento. A gente sabe que já foi muito pior, lá no início, na Revolução Industrial, a mão de obra feminina e a mão de obra infantil, ela era muito mais barata do que a mão de obra masculina e havia uma exploração muito maior da quantidade de horas trabalhadas. As mulheres chegavam a trabalhar 16 horas por dia. E as crianças também, crianças e adolescentes. Então, essa igualdade salarial, essa igualdade de carga horária de trabalho, essa igualdade perante as leis foi algo conquistado. Por quem? Pelas mulheres organizadas. Então, esse movimento, ele vem no sentido de igualdade civil, no sentido de direitos e obrigações, e a partir daí as mulheres acordam, vamos dizer assim, né? E começam também a empreender, e começam também a querer, mais do que serem geridas, né? Pelos homens, mas elas querem também se envolver dentro do processo político, por exemplo, embora nós tenhamos hoje uma disparidade muito grande, né? Ainda, a gente tem hoje um Congresso Nacional com 17%, 15% de mulheres e 85% de homens. Então, a gente imaginar que nós somos, na sociedade hoje, mais de 50%, nós somos, acho que 57, 56% da população brasileira é formada de mulheres. Agora, quando a gente vai para a representação política, a gente não tem. Então, na prática, o que é que isso significa? Que nós temos homens decidindo a nossa vida. Não é isso? Verdade. E aí, quando você traz, né, o aspecto da maneira como nós, né, historicamente, né, somos inseridas no contexto social, né, e a maneira como permanecemos durante muito tempo, né. Eu gosto muito de falar a respeito de quando a gente fala do Dia Internacional da Mulher, que a gente ainda está vivendo, né? Isso vem se estendendo, antes era um dia só e se arrasta por um mês, onde a gente passa a ser lembrada e passa a ser, de fato, né, observada e querida e imposta, né, de alguma maneira, para que realmente se faça ser ouvida, né? Talvez a gente tenha, então, uma condição de espaços como esse aqui, né? Então, trazer a possibilidade de sermos vistas e sair do romantismo de entrega em flores para o Dia das Mulheres e olhar para isso como um movimento político, né? Como um movimento social, né? E como um movimento também voltado à condição da igualdade de gênero, né? Porque a gente está olhando, então, como ser humano, não como feminino e masculino nesse sentido, né? Sim, sim. A Patrícia trouxe para a gente, muito importante, eu acho, essa fala de que o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, não é um dia romântico, e não é. Se a gente, eu falo muito de história, Patrícia, porque eu fui historiadora há um tempo, né? Minha primeira licenciatura em História, e eu sou apaixonada, não concluí. Eu fiz 2 anos e estou devendo 2 anos aí na UFS e pretendo um dia retornar. Mas o Dia Internacional da Mulher é um dia político, né? Nós temos aí, eu não vou falar de como nasceu o Dia Internacional da Mulher, mas é importante as pessoas saberem que é um dia que marca a luta das mulheres lá no final do século XIX, início do século XX,
por igualdade salarial, por igualdade de carga horária, aquilo que eu estava falando ali, e que foram brutalmente reprimidas. Na Rússia, né, a gente sabe do que aconteceu, das mulheres que foram queimadas, e a gente não tem a data exata que isso aconteceu, mas não foi no dia 8, porém se convencionou, a ONU convencionou na década de 70, salvo engano, 1975, o dia 8 como o Dia Internacional da Mulher, mas é um dia de luta, marca um movimento político, um movimento de a mulher se colocar como protagonista, se colocar como autora de sua história e poder decidir o que é que ela quer ser. Porque a gente também não pode achar, a mulher ela tem que ser uma profissional autônoma. A mulher tem que ser política, a mulher tem que ser empreendedora. Não, isso tem que ser mais uma opção para a mulher. Mas é importante que, se ela quiser, caso ela queira, ela possa. Mas ela pode querer ser mãe e cuidar da casa e cuidar dos filhos e tudo bem. Se faz sentido para ela, que bom, né? O que não pode é relegarmos a mulher esse papel apenas doméstico, esse papel apenas de cuidadora da casa, sem oportunizar que ela, de fato, faça de sua vida aquilo que como é que eu posso dizer? Aquilo que a torna mulher e aquilo que a torna, que a faz feliz, que é o que, no fundo, todos nós queremos, né? Sim. Vocês sabem mais, muito mais do que eu, mas a felicidade não é uma constante, que a gente não vive o tempo todo feliz, mas é importante que estejamos também realizadas enquanto mulheres, né? E aí cabe à mulher saber, se conhecer, o processo de autoconhecimento é muito importante, e aí vem a importância, né, do psicólogo, da psicóloga, da terapia. É muito importante nos conhecermos enquanto mulheres, enquanto pessoas, para aí sabermos o que é que faz sentido para a gente, o que é que nos agrada, o que é que nos faz bem, dada a finitude da vida, né? A gente sabe que vai morrer, mas a gente acha que esse dia nunca vai chegar. Mas vai chegar. É importante que a gente saiba disso. Então, enquanto nós estamos aqui, que a gente não sabe o dia que acaba, o que é que eu gosto de fazer, o que é que me faz feliz, o que é que me satisfaz. É isso que a mulher tem que procurar descobrir e, a partir da descoberta, fazer o que for possível para que ela esteja realizada, feliz, fazendo aquilo que a torna mulher e que a torna satisfeita com a escolha e com o modo de conduzir a sua vida nesse plano que nós estamos hoje aqui. Então, é isso. A mulher deve ser dada a oportunidade de ser aquilo que ela deseja ser. Não é quando eu falo deve ser dada, não é de alguém dar. É de termos estruturas na sociedade de paridade, de igualdade, de isonomia, para que a mulher esteja onde ela quiser e não ser apenas uma referência de a mulher de fulano, que a gente tem muito isso, né? Ah, é a mulher de fulano, é a filha de fulano, sempre a referência é o masculino, é o homem, é a mulher dela mesma. Eu acho que isso é importante. Com certeza, né? Mas, doutora Iranei, diante E eu não sabia que eu era entrevistada. Eu achei que a doutora Patrícia era entrevistada. Mas é um bate-papo, né? Com certeza. E um bate-papo que, assim, nos eleva, né, a dividir, né, esse rico conhecimento, né? Somos aqui três mulheres, né? E que a gente pode estar partilhando, doutora Iranei, Patrícia, né, esse conhecimento, também com os demais pessoas, né, que está nos assistindo. Então, como já foi mencionado aqui no programa, é muito bom esses bate-papo, né, vou chamar assim, esses encontros, né? E, assim, doutora, eu queria muito nem tocar nesse assunto, mas infelizmente existe, né? A questão da violência contra a mulher, tanto psicológica, né? Quanto física, infelizmente, ambas existem, né? E eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouquinho dessas leis que podem estar garantindo, né, o direito das mulheres. Eu acho que isso é de suma importância. A gente está sempre batendo nessa tecla, né? E nós sabemos que quando esses, essas violência, né,
existe e está aí no meio da sociedade, infelizmente, tanto no relacionamento amoroso, quanto no trabalho, né? Quanto até mesmo provocando, Até na justiça, né? não é? A gente passou essa semana com uma notícia aqui que eu não posso deixar de citar, Hum, onde o estuprador da criança de 8 anos em Minas Gerais foi isentado, né, da sentença que havia sido pelo Supremo Tribunal Federal, o STF isenta, né? Então, de alguma maneira, naturaliza ou normatiza a É. condição do estupro ou do abuso sexual, né? E aí eu fico pensando, quando a Andréia traz essa condição, do constrangimento que muitas vezes nós passamos, né? sim. Até mesmo, por exemplo, olha, existe uma fila de homens de um lado e do outro, e a gente tem que passar ali no meio, o quanto muitas vezes a gente repensa, ou assume uma postura de ter que olhar para o chão, porque é como se o nosso corpo estivesse sendo evidenciado como, né, um objeto. Então, quando o André traz a condição da violência, parece que a gente realmente entra, né, nesse lugar completamente oposto de tudo que nós falamos até agora, né? Esse lugar, então, de empoderamento, lugar de escolha, lugar realmente de se fazer pessoa presente, né? De uma vida com propósito, e que, de repente, em função de tudo isso que a gente está trazendo agora, essa conotação aí talvez menos significativa, mas não menos importante, né, que nós passamos e vivenciamos a cada dia, né, e através de notícias como essa que foi veiculada essa semana. É, eu não vi essa notícia, especificamente eu tive uma virose essa semana, até não estive no programa semana passada, porque começou no sábado. Eu acredito, Patrícia, que o Supremo deve ter aplicado a lei da época do ato, porque houve uma mudança legislativa no Brasil em 2012, e a partir de 2012, para os crimes de violência contra menor, contra o abuso, né, contra criança e adolescente, antes de 2012, a prescrição era de uma maneira, e a partir de 2012, não recordo aqui o número da lei, porque no Brasil é lei por minuto, mas a partir de 2012 houve uma mudança. O que é que acontecia antes? Antes, a criança e o adolescente que eram abusados sexualmente, eles tinham até os 18 anos para representar o agressor. Atingiu 18 anos, prescrevia o crime. E aí ele não poderia mais representar. Muitos, a gente tem, a lei nasce até da luta de uma mulher no Maranhão, eu não me recordo agora o nome, que tem até o nome, a lei tem o nome dessa pessoa, não sei se é Joana Maranhão, algo assim. Mas muitas mulheres que, após os 18 anos, representaram o agressor, os agressores tiveram as penalidades extintas por conta da aplicação da prescrição, visto que os crimes tinham acontecido há mais de 20 anos atrás. O que é que aconteceu em 2012? A partir de 2012, houve uma mudança na aplicação da prescrição. A prescrição é o quê? O fim do direito de punir do Estado, né? Para ficar mais claro. Então, a partir de 2012, houve uma mudança legislativa e, a partir de agora, funciona da seguinte maneira. Se uma criança ou um adolescente é abusado sexualmente, ele, a partir dos 18 anos, ele tem 20 anos para representar o agressor. Então, digamos, uma pessoa é abusada ali com 10 anos, uma menina. Quando ela completa 18, ela tem 20 anos para ela representar aquele agressor, e aí esse agressor vai ser realmente investigado, vai ser punido. É claro que há uma distância temporal aí, e no direito penal, quanto maior a distância temporal, mais difícil chegar à prova do crime e à punibilidade do agressor. Um crime, a gente costuma dizer que as primeiras 48 horas ali da ocorrência do fato típico do crime, elas são cruciais para a elucidação do fato do crime. Então, é claro que um crime cometido com tanta distância vai tornar cada vez mais difícil que se alcance a punibilidade daquele agressor,
mas não é impossível. Então, crianças e adolescentes que foram vítimas de abuso sexual a partir dos 18 anos, a partir da data que eles completarem 18, eles têm 20 anos para representar o agressor. Pode ter sido isso que aconteceu, não sei, mas no Brasil tudo é possível. Embora eu seja, né, a operadora do direito, no sentido de que sou advogada, Sim. é por ser advogada mesmo e por estar ali no dia a dia dos fóruns e das sessões judiciárias e tribunais que a gente sabe o quanto é difícil aplicar a lei no Brasil, né? Pode ter sido simplesmente uma absorção mesmo. Acontece, o Supremo traz isso para a gente, algumas surpresas, vez ou outra. Aquele rapaz que agrediu a moça na academia, eu esqueci o nome dele, a mídia mostrou, ele agrediu uma moça na academia, e aí depois que essa moça representou e que foi gravado, várias outras representaram contra ele, e ele fugiu para Dubai. Então ele tem hoje, foi um caso que a mídia, passou muito na mídia, Roque, ele fugiu, Tiago Brenar, uma coisa assim, Brenan. Então ele tem hoje 6 mandados de prisão em aberto contra ele aqui no Brasil. O Brasil tem convênio com Dubai, mas lá em Dubai ele está solto. Então, assim, qual é a dificuldade de as autoridades extraditarem esse rapaz para cá? Já que ele tem 6 mandados de prisão em aberto, é possível fazer a extradição, que ele chegue aqui, que ele já seja preso lá e chegue ao país e venha a ser processado e, eventualmente, penalizado e cumprir a sua pena. E a gente assiste aí as mulheres expostas, e ele em Dubai, eu não conheço Dubai, mas pelo que se fala é um lugar muito bom, né? Mas a penalidade dele tem sido essa, viver em Dubai. Com relação à violência contra a mulher, a gente tem aí uma lei que todos conhecem, é a famosa Lei Maria da Penha, né, que traz esse nome por conta da história da Maria, e que trouxe aí para o nosso ordenamento jurídico em 2006, é uma lei que está aí para fazer já 20 anos, trouxe para o nosso ordenamento jurídico uma série de medidas de proteção à mulher vítima de violência física, vítima de violência psicológica, vítima da violência patrimonial, da violência moral e da violência sexual. Então, a lei tipifica esses 5 tipos de violência, né? A violência física é a violência que atenta contra o corpo da mulher, a integridade física mesmo. A violência psicológica eu vou deixar para vocês falarem, que eu não vou falar de violência psicológica aqui, Roque, na presença de 2 psicólogas. A violência patrimonial é toda conduta, né, que o agressor possa fazer contra a mulher no sentido de privá-la dos seus bens, né, no sentido de destruir, de esconder, de ocultar, de vender, né? Então, a Lei Maria da Penha traz até uma previsão de indisponibilidade dos bens do casal enquanto durar o processo. Mas o homem costuma fazer, eu digo homem, mas não é necessariamente só o homem, mas no geral, a gente vê que 90% dos casos vem de relação de homem, né, de casal de homem e mulher. Então, o homem costuma praticar essa violência patrimonial, às vezes quebra o celular da mulher, é uma violência patrimonial, né? A mulher às vezes é forçada a sair da casa até por uma questão de segurança pessoal, de atentado contra a sua própria vida. Ele amedronta a mulher que ela saiu da casa, vai perder a casa, já que ela saiu, perde todos os direitos. É uma espécie de violência até psicológica, porque isso não é verdade, mas ele quer amedrontar a mulher. Muitas vezes tem um patrimônio que é um patrimônio móvel, consegue vender e vende, dilapidando o patrimônio. Às vezes tem um patrimônio que é imóvel, mas é formalizado através de recibo, não tem a escritura pública, ele vai e vende. Então, tudo isso é um tipo de violência patrimonial. Nós temos a violência sexual, que é querer ter qualquer tipo de relação, vamos dizer assim, com a mulher, sem o consentimento dela. Essa violência existe, e muito, inclusive, no casal, acontece. E, por fim, a violência moral, que aí a gente vem para aqueles crimes contra a honra, né? Que é o homem praticar a calúnia, a injúria e a difamação contra a mulher,
no sentido de depreciá-la socialmente. Então, nós temos aí essas 4 violências e temos a violência psicológica, que a Patrícia vai falar um pouquinho agora para a gente. E aí depois eu volto e falo sobre os avanços da Maria da Penha e o que precisa mais ser feito. Pois é. Quando a gente entra, então, no aspecto da violência psicológica, a gente traz aqui tudo aquilo que leva à anulação do outro, né? Então, muitas vezes, é composto por características como você está louca, né? Você não fez isso, não fui eu que fiz, eu sou bom, né? E aí tirar realmente a pessoa dentro daquilo que ela considera como uma esfera, né? Dentro de uma sanidade mental e muitas vezes ocupar esse espaço da dúvida, né? Então, trazendo e deteriorando de fato a credibilidade em si mesmo, né? Então, o outro perde a autorreferência de si, né? Por aquilo que é imposto como realmente, será que eu fiz isso? Será que eu não deveria ter feito, né? Então, muitas vezes a maneira como é feita a manipulação da situação, da informação, ou de tudo aquilo que é a vivência, né? Tirando essa pessoa realmente do seu próprio eixo. Então é isso aí, né? A violência psicológica, eu avalio, eu não tenho, eu não advogo no crime, mas atendo muitas mulheres que vão ao meu escritório tirar essas dúvidas. E o que eu mais vejo, Patrícia e Andréia, é a violência psicológica. A violência psicológica contra a mulher, ela é muito forte, muito presente. E aí é importante a mulher estar alerta para esse tipo de conduta, porque, assim, eu vou falar aqui rapidamente, eu não sei qual é o tempo que a gente tem, é 1 hora, né, o programa? 1 hora de programa? Estamos quase finalizando. Então, eu vou sintetizar. Nós temos no Brasil uma legislação farta, uma vasta legislação de proteção à mulher e de salvaguarda do direito das mulheres. O que nós precisamos, de fato, é a implementação efetiva dessas leis. Lei no Brasil, ela acontece por minuto. Emenda à Constituição, eu acho que a gente já está na 200. Enquanto nos Estados Unidos, que tem uma Constituição muito mais antiga que a nossa, tem 5 emendas, eu acho. Então, no Brasil, as leis são constantemente modificadas e nós temos uma vasta legislação de proteção à mulher. O que nós não temos, o que precisamos melhorar é a efetivação dessas leis. Né? A Lei Maria da Penha, ela é muito importante, ela é um marco na história do Brasil, porque ela traz mecanismos de proteção à mulher, não só diante da apuração do crime de fato e das medidas protetivas que se implementam em favor da mulher, mas cria uma estrutura de amparo à mulher que precisa, por exemplo, de um aluguel. A Lei Maria da Penha traz essa possibilidade de o governo pagar um aluguel por até 6 meses para aquela mulher que precisa se afastar do lar. Traz a possibilidade de um acolhimento, por exemplo, de os filhos daquela mulher que precisa se afastar da cidade, ter prioridade na matrícula, na escola, independente de vaga para onde essa mulher venha se mudar. E traz também a punição do agressor, com medidas restritivas, que a gente conhece, né? Aquela conhecida medida de não se aproximar da vítima em até 200 metros, de não se comunicar com parentes da vítima, se comunicar com testemunhas, e também a possibilidade de que esse agressor seja de fato preso, na medida em que aquele fato, que aquela violência, acontece o flagrante, ele pode ser preso, e também durante a instrução processual ele pode também ser preso, na medida em que se demonstre que de fato ele praticou aquela violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela tem todas essas vantagens, todas essas facilidades para a mulher na lei, mas precisa-se de fato de infraestrutura e que o próprio Estado forneça a infraestrutura para que haja uma efetividade da lei. Por exemplo, a lei prevê que essas mulheres devem ser atendidas em delegacias especializadas para atendimento à mulher. Onde tem essa delegacia?
Feira de Santana, Salvador, e todas as outras cidades. Na maioria das vezes, as mulheres elas são atendidas nas delegacias comuns por homens que muitas vezes desacredita do depoimento dela. E aí ela sofre, ela é vitimada de novo no lugar onde ela deveria ser amparada. A gente tem casos de policiais que ridicularizam até o depoimento e de delegados. Desvaloriza o discurso, né? Desvaloriza o discurso. Então, qual é a infraestrutura que existe nas delegacias para a proteção e acolhimento dessa mulher? Né? A gente tem na lei também a previsão da Casa de Amparo à Mulher. Você conhece alguma, Patrícia? Eu não conheço. Então, na lei a gente tem, é tudo muito perfeito, é tudo muito bonito, mas na prática não há uma infraestrutura estatal para acolhimento dessa mulher, né, nesse momento em que ela está tão vulnerável. A Lei Maria da Penha é, de fato, a lei mais conhecida de proteção à mulher. A gente sabe do temor que as mulheres têm. Eu vejo muitos casos de mulheres que suportam a violência física, a violência psicológica nem se fala, por temor do agressor. E a lei não protege, a lei tenta proteger a mulher do feminicídio, que é uma outra lei específica do Brasil, que foi promulgada agora em 2015, que torna hediondo o homicídio contra a mulher em virtude do gênero. Porque o que é o feminicídio? É um homicídio qualificado. É matar alguém, ser esse alguém mulher, e em virtude do gênero. Esse é o feminicídio. O feminicídio tem uma pena majorada, né? Não prevê a liberdade provisória, não prevê progressão de regime, mas o que a gente quer é a mulher viva. Né? E os números só crescem, né? E os números só crescem, exatamente. Então, assim, ter a lei é importante? Mas é preciso que haja uma campanha e um empenho de todas nós mulheres e também dos homens, no sentido de proteção das mulheres, no sentido de conscientização de que homem e mulher são iguais e que devem ser respeitados, de que a vontade da mulher, se ela não quer mais ter aquele relacionamento, tem que ser respeitada e ela não pode ser penalizada com a morte porque pôs fim a um relacionamento. Então, esse é um papel que é muito mais não de aplicação da lei, porque a lei não vai colocar isso na cabeça dos homens. É um papel que deve ser desempenhado por toda a sociedade, né? Por políticas públicas efetivas que tragam isso de forma enfática todos os dias do ano, e não apenas no Dia Internacional da Mulher, e não apenas no mês de março, que as escolas tragam isso e que coloquem isso no currículo obrigatório, de alguma maneira, né, de trazer para os nossos meninos desde pequenos que eles devem respeitar as mulheres, devem respeitar as meninas e que a vontade deve prevalecer, né? E cabe a nós mulheres, a nós mães, também cuidarmos, como eu disse no início, né? Educarmos os nossos filhos no sentido de igualdade de gênero, no sentido de respeito às mulheres. E é através desse trabalho que é cultural, que é educacional, que é de conscientização, que é de políticas públicas efetivas, que venham conscientizar a sociedade e os homens da igualdade e do respeito à integridade física, à integridade moral, à integridade psicológica da mulher, para que venha diminuir o número de feminicídios que só cresce no Brasil. Porque a lei existe, mas não adianta aplicar a lei e a gente ter as mulheres mortas como a gente vê. Acho que, eu não lembro aqui o número, a quantidade de mulheres que morrem por dia no Brasil, né, por conta do feminicídio. Então, a gente precisa de leis, que as leis sejam aplicadas, precisamos. Mas nós precisamos, sobretudo, de uma política pública efetiva e da participação de nós mulheres e também daqueles homens que têm a sensibilidade de entender esse problema, para que até em suas rodas de conversa, viu, Roque, a gente possam cortar e coibir falas que denotam machismo, que denotam subjugação da mulher. Então, eu acho que vocês, homens, nas rodas de conversas de vocês, a gente sabe que sempre tem um assunto mulher, Patrícia. Sempre. Sempre. Então, e sempre tem piadas. É importante que você, que meu irmão, que meu amigo, é importante que vocês sejam essa fala que destoa
da maioria. No sentido de dizer, aquela menina passou ali com a roupinha, está se exibindo, deve estar querendo alguma coisa. Fala é assim. Então, é importante que vocês sejam essa voz que diz, não, ela se veste como ela quiser e ela tem direito de se vestir como ela queira. É importante que vocês façam essa ruptura desse discurso, porque a partir de os outros já começam a repensar, e é a partir daí que se difunde a cultura, que se difunde o respeito. Então, quero te agradecer o brilhantismo com que você tratou e lidou, né, com temas tão complexos. E eu gostaria de deixar uma frase que me impactou nesses dias, que ela diz assim, que a nossa primeira casa, nosso primeiro lar, é o corpo de uma mulher. Respeite-o e agradeça. Eu acho que eu não vou falar mais nada depois dessa frase, porque ela é perfeita. Só agradecer a doutora Patrícia, a doutora Andréia aqui pelo convite, agradecer a Roque, né, por estar aqui também conosco, enquanto homem, que eu tenho certeza que já tem essa prática, mas vai difundi-la cada vez mais, de respeito às mulheres e de interromper todo discurso que seja machista e patrimonialista com relação à mulher, de que a mulher é um patrimônio do homem, é uma propriedade que não é. A mulher é uma parceira do homem, é uma parceira social de construção de nossa sociedade como um todo, em todos os aspectos. Mas, enfim, agradecer o convite, dizer que estou à disposição para tratar de outros temas, né, que eu possa aqui falar. Parabenizá-la, Andréia, pela coragem, né, de estar sempre aqui, pela disponibilidade de estar sempre aqui todos os sábados, né, comunicando com o nosso povo de Pé de Serra e de outros lugares mais, porque a internet permite que todos nos vejam, que não agora em tempo real, mas fica gravado, né, que nossa mensagem possa chegar aí aos 4 cantos do Brasil. E dizer que esse é o nosso papel, é contribuir de alguma maneira naquilo que nos cabe para discutirmos assuntos que sejam do interesse da coletividade, e eu espero de alguma maneira ter ajudado. Ajudou sim, e muito, né? E muito. Então, ficamos por aqui, né? E até o próximo sábado. Hoje os abraços vão ser econômicos. Tem abraço? Nós aqui é de lei que a gente sempre manda abraço. Então vou mandar. Não dá não, Roque? A gente vai só citar aqui algumas cidades bem rapidinha, Riachão de Jacuípe, Dona Goia, que está sempre nos ouvindo, um abraço para Pé de Serra, né? Nossa cidade tão querida, tão amada, né? Para Capelinha, que também não perde nosso programa. Enfim, mande seus Meus abraços. Nosso tempo Vou mandar um abraço, como diz a Xuxa, para toda a minha família. Para todos que nos ouvem aí, um abraço para minha mãe, que é a mulher que eu tenho como referência, minha vida, minha avó, que é a mãe dela, enfim, para todas as mulheres que estão aí junto ao meu redor e que me ajudaram a me formar enquanto pessoa, estou falando nesse sentido. Quero mandar um abraço também muito especial para minha comadre Teidinha, que também está nos ouvindo, e convidar, vou aproveitar aqui e convidar, e lembrar, Patrícia, e convidá-la que na quarta-feira agora nós temos o aniversário, né, da emancipação política de Pé de Serra, convidar todo o nosso povo aí para participar das festividades que teremos aí na quarta-feira, que é feriado. Eu soube que tem festa na praça com um cantor até muito famoso, né? Eu vou conhecer esse cantor agora, Roque, que eu não conheço. E desejar uma boa semana a todos, né? E é isso. Um abraço. Você tem algum abraço, mano? Vou deixar um abraço coletivo, um abraço para todos. Tchau, tchau e até o próximo programa.